quanto tempo eu vou dedicar para cada uma dessas matérias. Então, de forma simples e objetiva, eu digo para você o seguinte: eu guardo 1 hora. O pessoal que eu oriento, o pessoal que trabalha comigo, eu sempre recomendo que você mantenha 1 hora de estudo para cada disciplina. E o porquê disso, né? As pessoas, poxa, mas 1 hora eu acho que é muito pouco. Naturalmente, a maioria das pessoas tem essa reação, né? Quando eu falo em 1 hora, quando eu faço a minha primeira reunião de atendimento com o pessoal, é bem... Talvez também seja um fenômeno recorrente, né? As pessoas terem uma surpresa ali, um susto, quando eu digo que elas só vão estudar 1 hora um determinado assunto, uma determinada matéria. E eu vou justificar isso com base em 2 princípios, certo? Aliás, em 2 fundamentos, em que um deles são 2 princípios, que tem associação com a psicologia, e o outro é um fundamento que tem mais relação com a nossa fisiologia mesmo. Então, o primeiro fundamento são os princípios da recenticidade e da primazia. A psicologia tem demonstrado que, no tocante à memorização de eventos, existem 2 princípios que são fundamentais: princípios da primazia e recenticidade. Como é que eu compreendo esses 2 princípios? O princípio da primazia diz que você lembra muito mais do início de um evento. Já o princípio da recenticidade diz que você lembra muito mais do final de um evento. Não é difícil você conseguir voltar no tempo e lembrar de coisas que aconteceram ao longo da sua vida e que provam esses 2 princípios. Quer ver uma coisa? Princípio da primazia, início de um evento. Você talvez lembre até hoje como é que foi o seu primeiro dia de faculdade. Princípio da recenticidade. Talvez você lembre também como é que foi o último dia de faculdade, como é que foi a colação de grau. Não é tão difícil que você tenha memórias ou lembranças desses dias. Agora eu pergunto, como é que foi o 10º dia de aula na faculdade? Fatalmente, talvez acredito que ninguém tenha lembrança de como é que tenha sido esse dia. Isso prova, portanto, que se os 2 princípios da primazia e recenticidade são válidos, você lembra então o início, lembra muito mais o início do evento, lembra muito mais o término do evento, o que você esquece? O meio. E se você alonga demais o evento, o que acontece? O meio é maior e, portanto, você esquece mais. Então, quando você encurta a duração do trabalho que você está executando na sessão de estudo, você faz, portanto, com que você lembre mais ou retenha mais informação daquilo que você está estudando. Então, à luz desses 2 princípios, é importante que a gente não se demore demais. E eu considero que 1 hora seria um período adequado para isso. Agora, uma justificativa mais contundente a respeito dessa questão de 1 hora de estudo. Quando você está estudando, naturalmente você está formando rede neural. Uma rede neural se forma da seguinte forma: os nossos neurônios, que são a célula principal do sistema nervoso, eles possuem em suas extremidades um elemento que nós chamamos de dendritos. São ramificações que se estendem nas extremidades dos neurônios. Esses dendritos se alongam no processo de formação de uma rede neural, de modo que quando o dendrito de um neurônio toca no dendrito de outro neurônio, você tem a formação de uma sinapse, e por essa sinapse eu tenho transmissão de informação elétrica e química. Isso é, portanto, a ligação que acontece entre os neurônios, e aqui temos, portanto, a formação de uma rede neural. Ocorre que o alongamento desses dendritos é fomentado pelo consumo de uma enzima, e essa enzima ela é consumida por 40 minutos. Isso significa que, na verdade, o estudo que você estava executando, né, de 1 hora, você deveria, na verdade, trazer um pouco mais para 40 minutos. Essa necessidade de redução, portanto, desse tempo, né, para 40 minutos, que você vai dizer, poxa, mas eu achava que 1 hora já era pouco, 40 minutos não é nada. E aí começam as objeções que começam a ser plantadas na cabeça da pessoa, né? Mas não, mas isso não funciona, isso não sei o quê. Vamos lá, vamos por partes. Quando você pensa assim, poxa, mas 40 minutos é muito pouco, né? Eu não consigo aprender nada com 40 minutos. Na verdade, o que você tem que considerar é o seguinte: seu trabalho, sua hora de estudo, né, o seu processo de estudo, ele tem que ser o mais eficiente possível. E pensando assim, imagine o seguinte: você passa além dos 40 minutos, onde já não existe mais formação de rede neural. Fatalmente vai acontecer um fenômeno que acredito que vários de vocês já tenham se deparado, que é assim, você chega na leitura ao final de uma página e você não lembra mais o que estava escrito no início da página. Por que isso acontece? Porque você não tem mais rede neural formada. Ou seja, não adianta muito você querer agora, né, remar contra a correnteza de querer estudar além desses 40 minutos, porque você fatalmente você não está agora aproveitando. Obviamente eu sempre trabalho com a ideia de que as pessoas são diferentes, fisiologicamente tem algumas diferenças, e a gente pode presumir o seguinte: 40 minutos aqui é uma trilha e não um trilho. Isso significa, portanto, que você alongar ali mais 5, talvez 10 minutos no máximo, não tem nada de problema em se fazer isso, né? Isso é perfeitamente razoável. Mas fazer muito mais do que isso, estudar além desses 40 minutos, mais 1 hora, mais, sei lá, 50 minutos, isso
naturalmente seria um tempo desperdiçado. E pensem assim, né? À medida que você está gastando mais tempo com essa disciplina, você está deixando de estudar uma outra disciplina. Ou seja, o prejuízo não é somente dessa matéria que você está forçando a barra e não está guardando mais informação. Você está prejudicando o tempo de estudo da próxima matéria que deveria já estar sendo estudada e você não está fazendo. E para fechar essa discussão toda, né, tem uma objeção que é bem clássica, né, que as pessoas usam, que é assim, ó, mas eu preciso terminar o assunto. Né? As pessoas dizem, né, com muita tranquilidade quando eu estou apresentando esse método para elas, né, e as pessoas normalmente falam o seguinte, mas Gleice, eu não terminei o assunto, eu não consigo não terminar o assunto. É engraçado como existem algumas crenças, né, que são formadas e colocadas em nossas cabeças, não se sabe lá como foi que isso apareceu, surgiu, mas que parece que é uma consciência coletiva, né? Parece que todo mundo pensa da mesma forma. Então, deixa eu dizer uma coisa, a ciência já provou, já demonstrou que esse terminar o assunto é muito pior do que você não concluir o assunto. Tem um livro bem interessante de um autor que eu gosto bastante, que é o Geoffrey Dudley, que ele prova no livro dele o seguinte, lá na página 180, ele fala o seguinte, ó, interromper uma atividade antes do término dela tende a gerar um efeito de retenção de memória muito mais sólido, muito mais consistente do que uma tarefa que você concluiu. Ele diz, então, em outras palavras, que você concluir uma tarefa de estudo representa, portanto, você reter menos informação do que você não concluir aquela tarefa de estudo. Ou seja, uma informação não fechada, não finalizada, tende a ser, portanto, melhor do que se você tivesse fechado o assunto ali que você estava estudando. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma que você compreenda e não pareça loucura da minha cabeça ou então do Geoffrey Dudley que escreveu isso no livro dele. Vamos imaginar da seguinte forma. Pense assim, ó. 2 exemplos. Eu estou contando uma história, você está prestando atenção na história e está achando que a história é bem interessante. E está acompanhando, né, com afinco ali a história que eu estou contando. Eu conto a história do início, passo pelo meio e chego ao fim da história. Terminada a história, pergunto, que tipo de expectativa que você tem com essa história agora? Nenhuma mais. Você já sabe a história inteira. Agora vamos um segundo cenário. Eu começo a contar uma história tão empolgante quanto a anterior, só que eu conto o início da história e no meio da história eu pauso e digo assim, ó, amanhã eu te conto o resto. O que vai acontecer? Né? Naturalmente, com a maioria das pessoas. As pessoas vão ficar assim, não, conta, quero saber como é que é, enfim. As pessoas vão ficar, né, ávidas, querendo saber como é que é o restante daquela história. Isso, então, prova o seguinte, essa avidez, esse interesse em saber como é que é o restante, essa interrupção, portanto, numa atividade não concluída, tende, portanto, a gerar esse traço de memória mais forte. Por quê? Porque gera expectativa. Ou seja, o fato de você não ter concluído faz com que você fique, inclusive, ponderando. E aí, como é que será? Como é que não sei o que? Isso acontece, isso é tão sucesso, digamos assim, que as séries, as novelas, os desenhos, os mangás japoneses se baseiam nessa estratégia. Você nunca conta a história por completo, você conta um pedaço da história e faz com que a pessoa espere para contar o restante. A gibi, né, revista em quadrinho, também é dessa forma, ou seja, não contar a história, portanto, gera um traço de memória, uma marcação de memória muito mais interessante e forte do que se você tivesse terminado e contado a história inteira. Muito bem. Então, essa objeção que nós criamos, aliás, isso faz parte de um processo que nós chamamos de autoengano, né? De você se enganar com crenças que você mesmo cria. Esse processo, aliás, esse é tema também de uma possível live que nós faremos no futuro. Autoengano, então, portanto, é uma coisa que faz com que você acredite que você deveria agir de uma forma diferente. E aqui eu estou insistindo, né, debatendo com vocês, baseado em resultados científicos, que se você não fizer isso, você vai ter um resultado melhor do que se você fizesse. Né? Ou seja, é interessante que você tente adequar a sua rotina de estudo, sua estratégia de estudo, seu método de estudo, para que você consiga fazer dessa forma. Tranquilo? Aproveitar aqui já para pegar aqui algumas perguntas, né, já que a gente está numa transição de assunto aqui. O Rogério Santos está perguntando aqui, eu posso estudar português com qual matéria? Qualquer outra disciplina em sequência que não fosse uma matéria de decorar. Né? Português, na maior parte do tempo, é uma matéria de decorar. Em alguns momentos, não. Quer ver uma coisa? Quando você está estudando análise sintática, ela tende a ser uma matéria mais de raciocínio. E se você conseguir enxergar o raciocínio que existe na análise sintática, obviamente. Né? Algumas pessoas conseguem enxergar, outras pessoas não conseguem. Se você não consegue enxergar, então ela continua sendo uma matéria de decoreba, uma matéria decorativa. E aí seria importante você estudar logo em sequência, por exemplo, raciocínio lógico ou informática, matemática, ou seja, matéria, estatística, né? Enfim.
para quem vai fazer prova de tribunais de contas, uma matéria que tem, né, que está pipocando por aí análise de informações, ou seja, essas matérias, essas disciplinas de TI, enfim, elas acabam sendo, portanto, matérias que você poderia considerar como a próxima matéria seguinte depois do estudo de português. Tranquilo, Rogério?